Olá, turma! Hoje iremos falar sobre leucemias crônicas. As leucemias crônicas são caracterizadas pelo distúrbio de proliferação, que vai resultar num aumento de leucócitos, acompanhado de predomínio de um só tipo celular no sangue periférico. Esse tipo de leucemia possui uma progressão bem mais lenta e são difíceis de se curar. Bom, como nas leucemias agudas, as leucemias crônicas também vamos ter dois tipos. Quando atingir a linhagem linfóide, nós vamos ter uma leucemia linfóide crônica, e quando acometer a linhagem mieloide, nós vamos ter a leucemia mieloide crônica. Vamos começar falando das leucemias linfóides crônicas. Como a gente sabe, nós temos os linfócitos B e os linfócitos T. Esse tipo de leucemia é mais comum em idoso, mas não quer dizer que criança não possa ter. A gente vai caracterizar esse tipo de leucemia de linfócitos de acordo com a morfologia que a gente encontra das células nas lâminas. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, para a gente ter uma ideia. Então, eu coloquei aqui para quando é os linfócitos B, que são aqueles linfócitos responsáveis pela produção de anticorpo, ou seja, a resposta humoral, e os linfócitos T, que são aqueles responsáveis pela resposta celular. Bom, quando nós temos leucemias linfóides de célula B, nós vamos ter o que na fase de leucemia crônica? Nós vamos ter um aumento de leucócitos, no caso, os leucócitos que estão aumentando são linfócitos. Quando os linfócitos estão aumentando demais, mas eles não apresentam alteração na morfologia, nós desconfiamos de leucemia linfóide por célula B. Quando as células que estão aumentando no sangue periférico são células jovens e imaturas, como o caso dos prolinfócitos, não dá para saber se é linfócitos B ou linfócitos T. Por que não dá para saber? Porque da mesma maneira que quando vocês olham no microscópio e vê linfócitos, vocês não falam para mim, olha, esse é um linfócito B, olha, esse é um linfócito T. Vocês simplesmente olham e sabem que é linfócitos. Agora, se é T ou B, vai depender de exames imunológicos, onde a gente utiliza anticorpos para saber se existem marcações que vai identificar se é célula T ou B. Porém, se a morfologia da célula começar a apresentar os cabelinhos ao seu redor, nós chamamos isso de hair cells, nós sabemos que então esse tipo de alterações morfológicas está relacionado com as células B. Normalmente, as células B estão envolvidas em linfomas de não Hodgkins. Bom, já nas células T, nós vamos ter um aumento de linfócitos, só que esses linfócitos já têm alterações morfológicas. Então, eles têm o quê? Presença de grânulos no citoplasma. E a gente sabe que linfócitos são agranulócitos, não podem ter presença de grânulos no seu citoplasma. Bom, quando acomete os prolinfócitos, já falei, a gente tem que ver através de exames imunológicos para identificar se é T ou B. Mas, se a morfologia começar a aparecer de uma forma que parece umas flores, às vezes até parece um trevinho de 4 folhas, isso aqui a gente chama de flowering cells, está envolvido com célula T. Ou, quando a morfologia começa a apresentar um núcleo clivado, que parece, em vez daquele núcleo redondo do linfócito, aparece em forma de um pezinho de vaca, isso aqui está envolvido na célula T. A gente encontra bastante desse tipo de núcleo clivado na síndrome de Sézary, que é um linfoma de pele. Bom, vamos a algumas alterações que nós encontramos no hemograma em leucemias linfóides crônicas. Primeiro, como é um problema de proliferação, nós vamos ter um aumento de leucócitos. Então, se é linfóide ainda, quais são os leucócitos que estão aumentando? São os linfócitos, então vai ter uma leucocitose com linfocitose. Bom, esses leucócitos, eles são muito frágeis. Então, quando se faz o esfregaço, eles arrebentam e formam essas manchas aqui que a gente chama de manchas de Kumprett. Quando a gente encontra uma mancha no esfregaço, você fez o esfregaço, foi muito forte e arrebentou alguma célula. Mas quando vocês começam a encontrar muitas dessas manchas em todos os campos, isso indica, então, que a gente pode ter uma leucemia linfóide, porque os linfócitos estão frágeis e arrebentando.
Bom, outras alterações no hemograma. Nós vamos ter uma diminuição dos glóbulos vermelhos e uma diminuição de plaquetas. Quando a gente faz o mielograma, nós vamos ter então o quê? Infiltrações de linfócitos, já que eu estou falando de leucemia linfóide crônica. Agora a gente vai começar a ver umas pranchas de alterações morfológicas de leucemias de linfócitos. Quando a célula acometida é uma célula jovem, no caso os prolinfócitos, eu não sei se é T ou B, se é tudo a mesma coisa. Para isso eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer exames imunológicos, onde eu utilizo anticorpos que vão marcar aqui ao redor da membrana plasmática dessas células e me dizer se é T ou B. O que eu sei é está aparecendo muito linfócitos jovens, grandes, então isso a gente indica como blastos. Bom, quando os linfócitos começam a apresentar morfologia onde apresenta esses grânulos no citoplasma, a gente já sabe que são células T que estão acometidas. Quando os linfócitos começam a apresentar morfologias onde parece que tem uns cabelinhos, então isso aqui são aquelas hairy cells, então é o linfócito B que está acometido. Agora, quando os linfócitos apresentam aquela clivagem no núcleo, que parece aquela pata de vaca, então isso é aquela síndrome de Sézary. Células T estão acometidas. E quando os linfócitos começam a apresentar morfologias onde ele parece umas florzinhas ou um trevo de 4 folhas, então aquelas foreign cells são os linfócitos T que estão acometidos. Bom, falando agora das leucemias mieloides crônicas, diferente das leucemias mieloides agudas, ela só vai acometer ou a linhagem monocítica dos monócitos ou a granulocítica. Então não vamos ter mais aquelas alterações em hemácias ou em plaquetas. É só granulocítica e monocítica. E tanto na monocítica como na granulocítica nós vamos ter o quê? Um aumento de leucócitos, porque está tendo o quê? Problema na proliferação celular. E se eu estou falando de monocítico, o aumento de leucócitos, quais são os leucócitos que estão aumentando? Os monócitos, seja ele em forma de blasto, seja ele já maduros. A gente vai encontrar muito monócitos no sangue periférico. E se eu estou falando da linhagem granulocítica, eu vou ter um aumento de leucócitos. Mas quais são os leucócitos? Então, são aqueles granulócitos. E quem são os granulócitos? Pode ser os inófilos, basófilos ou neutrófilos. Então, nós vamos ter um aumento de leucócitos, mas vai depender de qual é a célula acometida. É eosinófilos? Então, vai ter um aumento de eosinófilos. É basófilos ou neutrófilos? Bom, vamos a algumas outras características da leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica corresponde a 14% das leucemias e ocorre principalmente em adultos, com uma idade média de 40 a 60 anos. Não quer dizer que alguma criança pode ter, é raro, mas pode ser. Acomete ambos o sexo e no início as pessoas podem ser assintomáticas. Elas fazem exame de hemograma e descobrem que está com, 50 mil leucócitos. E o médico desconfia que ela tem algum tipo de infecção e vai fazer a pesquisa para saber que tipo de infecção que ela tem. Só que, na verdade, não é uma infecção, ela tem uma leucemia. É que no início, como é mais lento, vai ter 50 mil leucócitos, mas depois, se passar o tempo, ela pode ter um aumento muito maior, como é o caso de 400 mil leucócitos. Então, muitas vezes, no início de uma leucemia mieloide crônica, pode ser confundido com uma inflamação e infecção. Bom, além disso, esse tipo de leucemia se caracteriza por um aumento, né, de leucócitos da linhagem mieloide lá na medula óssea, que pode ter um desvio para a esquerda não escalonado e também a pessoa pode ter um aumento de baço. Nos achados citogenéticos, o interessante é que nós vamos encontrar o quê? O cromossomo de Filadélfia. Então, o cromossomo de Filadélfia, para quem não lembra, é quando existe uma translocação do cromossomo 9 com o cromossomo 22. Nós já falamos dele há umas aulas atrás
Então, toda vez que a gente encontra esse tipo de translocação do 9 com 22, nós sabemos que o problema é mieloide, né? E basta agora saber o que está ocorrendo. Vocês estão encontrando mais de 20% de célula em blasto na lâmina do sangue periférico, então vai ser uma mieloide aguda. Vocês estão encontrando um aumento de leucócitos, só que ou granulocítico ou monocítico, então vai ser uma leucemia mieloide crônica. Então, para saber se é crônica ou aguda, nós temos que analisar as morfologias das células, se é blasto ou célula mais jovem em maior quantidade, se é um problema da maturação ou se é um problema na proliferação. O curso das leucemias segue 3 fases. Então, nós temos aquela fase crônica, onde muitas vezes a pessoa pode ser assintomática, tendo até 50 mil leucócitos, e a pessoa acha que está com alguma inflamação e infecção. Tem a fase acelerada, onde já começa a se multiplicar muito as células e ser mandada para o sangue periférico. E tem aquela fase que a medula já está cansada de tanto trabalhar, de produzir célula, que ela já começa a mandar as células mais jovens, então manda os blastos. Então, um predomínio de blastos. Alguns sintomas que nós encontramos na leucemia mieloide crônica: aumento de baço, fraqueza, fadiga, perda de peso e aumento de fígado nos estágios mais avançados. Outros achados laboratoriais. Então, como é um problema de proliferação, nós vamos encontrar que aumento de leucócitos, glóbulos brancos. Então, eles vão estar entre 20 a 50 mil leucócitos no início da doença, o que pode ser confundido com uma simples inflamação ou infecção. Mas, depois, com o andar da carruagem, isso pode chegar até 400 mil. Aí sim nós vamos desconfiar de uma leucemia. Nos esfregaços vão predominar o quê? Os neutrófilos, que também pode aparecer muito bastonete. Então, quando começa a aparecer muito bastonete, nós desconfiamos já de leucemia. Pode aparecer também um metamielócito em números aumentados e eosinófilos e basófilos em números aumentados. Como eu falei, no início a medula começa a produzir, depois começa a produzir tanto que chega numa hora que ela não consegue produzir tanta célula e começa a mandar células mais jovens. Então, nós vamos encontrar os mielócitos, promielócitos, até chegar nos mieloblastos. Então, aquele desvio para a esquerda. Cada vez mais nós vamos encontrar células grandes e jovens. Nós vamos ter uma diminuição das hemácias, então uma anemia secundária. E diferente da leucemia mieloide aguda, onde a gente tinha uma diminuição das plaquetas, aqui nós vamos ter um aumento das plaquetas no início da doença. E depois, sim, aí quando passa o tempo, a gente vai ter uma diminuição das plaquetas. Diagnóstico das leucemias. Então, o diagnóstico a gente vai depender de vários exames. Então, nós temos os exames clínicos, que é aquele que o médico vai se basear nos sintomas e sinais do paciente. Está com aumento de baço, está cansado, está muito branco. Então, isso vai depender do médico. Esses aqui é o que vocês vão fazer, os exames laboratoriais. Então, vocês vão fazer o hemograma, analisar a morfologia de células, contagem de célula, ver diferencial, e o mielograma, que também vocês vão ver todas as morfologias das células. Tem os testes complementares, que é a citogenética, onde a gente vai estudar o cariótipo, né, do paciente, ver se tem alguma translocação, perda de cromossomo, enfim, vamos ver algum tipo de alteração que pode nos indicar algum tipo de leucemia. Vamos fazer aqueles exames de coloração, então vocês fazem aqueles citoquímicos, que vocês podem usar esterase, Sudan Black, mieloperoxidase, para ver qual é o tipo de célula que está sendo envolvido. E podemos fazer também marcadores com anticorpos. Então, os anticorpos vão grudar na membrana de uma célula e vão nos indicar que tipo de célula é. Para isso, a gente utiliza os anticorpos de uma máquina que se chama citometria de fluxo. Citômetro, né, a máquina. As manifestações clínicas gerais da doença. Como tem uma anemia, a pessoa fica cansada, pálida e muito fraca. No início tem aumento de plaquetas, mas depois tem uma diminuição. Então, ela pode ter aquelas pequenas hemorragias, né, que vão dar petequias no corpo. Pode ter uma diminuição de neutrófilos e, com isso,
a pessoa fica mais suscetível a qualquer tipo de infecção. Pode ficar sem vontade de se alimentar, emagrecer, ter aumento de fígado e baço, aumento de linfonodos e sudorese noturna. Bom, qual é o papel do laboratório no diagnóstico das leucemias? Primeiro, o primeiro passo é fazer o hemograma da pessoa. E aí vocês vão fazer uma hipótese do que pode estar acontecendo. Às vezes é só uma anemia, mas também pode ser uma leucemia. Ou, se for leucemia, qual é? É a mieloide, é a linfóide? Então vocês têm que analisar a morfologia da célula, quantificar essas células para tentar dar uma hipótese. Então, cabe aqui ao profissional a analisar as morfologias celulares, principalmente quando elas estão jovens, que pode sugerir uma leucemia. É muito difícil a pessoa ter um treinamento adequado para distinguir blastos bem imaturos. Então, às vezes, quando existe muito blasto nas lâminas, essas lâminas têm que passar por um médico hematologista para dar certeza do que está acontecendo. Bom, alterações comuns no hemograma, tanto da leucemia crônica como na leucemia aguda. Então, os glóbulos vermelhos, na leucemia crônica, vai diminuir, assim como na aguda. A hemoglobina e o HT também diminuem tanto na leucemia crônica como na leucemia aguda. Já as plaquetas, elas diminuem na leucemia aguda, mas na leucemia crônica, no começo, elas aumentam, depois elas diminuem. Os glóbulos brancos, como é um problema de maturação, nas leucemias agudas, os glóbulos brancos diminuem, mas nas leucemias crônicas, os glóbulos brancos, eles sofrem problemas de proliferação, então eles vão aumentar. Bom, no diferencial, para as crônicas, como eu falei, a gente vai ver se é linfocítica ou mielocítica. Então, nós vamos trabalhar só com esses tipos de células, linfócitos, monócitos e granulócitos. Já na aguda, nós temos que saber qual o predomínio do blasto que está sendo aumentado. Então, se é de hemácias, se é de plaquetas, se é de granulócitos, se é de monócitos, enfim. O que a gente chama de hiato leucêmico, quando tem a falha da maturação, que tem aquelas desvio para a esquerda não escalonado. Bom, qual a conduta do profissional que trabalha no laboratório e depara com um quadro indicativo de leucemia e não sabe proceder com a identificação das células? Fácil, libera o laudo com aquilo que você tem. Você tem glóbulos vermelhos? Se está diminuído, coloca lá. Hemoglobina, HT, coloca lá. Plaquetas, nossa, que pouquinho, coloca. Glóbulos brancos, aumentaram ou diminuíram, coloca lá. Chegou o diferencial dos glóbulos brancos, vocês não sabem porque está tendo muito blastos, por exemplo, coloca, aguardando a avaliação do hematologista. Os exames complementares, o que a gente pode fazer? Então, o médico ele pode pedir um mielograma, onde ele vai retirar aquelas células da medula óssea, seja da bacia ou seja do externo, e aí ele vai analisar o tipo de célula que está predominando nesse mielograma, a morfologia que está predominando, o grau de maturidade dessas células, ou se essas células estão anormais. Bom, existem os exames imunológicos, onde a gente utiliza a citometria de fluxo. Então, esse aqui é um citômetro de fluxo, aqui tem uma agulhinha onde se encaixa o sangue da pessoa, e nessa agulhinha, vou colocar aqui um pouquinho mais para frente, vai subindo célula, só que vai subindo uma de cada vez, nunca vai um monte de célula, é uma a uma que passa pela agulhinha. Nós utilizamos essas células do sangue e utilizamos alguns anticorpos. Então, por exemplo, aqui, que é linfócitos. Nós utilizamos anticorpos, por exemplo, CD33, ou CD7, CD2, CD5, que indica que é linfócito T. Ou vocês podem usar anticorpos como CD79, 19 ou 22, que vai dizer que é linfócito B. Então, se grudar, por exemplo, um CD19 aqui na membrana do linfócito, eu vou saber que isso aqui é um linfócito B. Agora, se grudar, por exemplo, um CD33C, eu vou saber que isso aqui é um linfócito T. Bom, se por acaso marcar
um CD13 ou 33, eu vou saber que isso aqui é da linhagem mieloide, então eu vou ver depois o que é. Então, o que a gente faz? Nós utilizamos os anticorpos. Esses anticorpos, se lembra que cada célula tem os seus receptores aqui na membrana plasmática que vai grudar o anticorpo ou não. Só que esses anticorpos que nós vamos utilizar, eles têm fluorescência, então eles ficam fluorescentes. Então, por exemplo, tudo que ficar vermelho vai ser neutrófilo, tudo que ficar azul vai ser linfócito, tudo que ficar amarelo vai ser monócitos. Então, as células vão passando naquela agulhinha uma a uma, vai chegar num ponto que ela vai encontrar um laser, o laser bate na célula e vai identificar que tipo de célula que está sendo passado ali. E aí ela vai dar as contagens dessas células para a gente. Então, nós utilizamos o citômetro de fluxo para poder identificar qual é a célula predominante. É um prolinfócito, é um mieloblasto, é o quê? Então, através dos anticorpos, nós conseguimos identificar e fazer a contagem daquilo que a gente às vezes não consegue enxergar através do esfregaço olhando a morfologia. Bom, existem outros testes, como a biomol, no caso, a análise citogenética. Vocês viram lá no começo da aula que nós podemos utilizar o estudo dos cromossomos para identificar alguns tipos de leucemias. Então, as pessoas retiram o sangue, extraem das suas células sanguíneas o DNA apenas, só o cromossomo, e esse cromossomo eles colocam uma solução que a gente chama de colchicina, que faz com que todos os cromossomos fiquem na sua condensação máxima, que fica nessa formatinha aqui que parece um xizinho. Condensação máxima, que é a fase da metáfase. E aí, a gente está inibindo a mitose, né? E deixando ele bem condensado para ser bem visível. Eu sou do tempo antigo, onde a gente jogava esse sangue tratado de longe, e aí caía assim uma lâmina e a gente encontrava essas coisas aqui, todos esses cromossomos bagunçados. A gente cortava um por um desses cromossomos e ia colocando num painel que a gente chama de ideograma. Então, por exemplo, aqui fica os cromossomos metafásicos grandes, aqui fica os cromossomos metafásicos pequenininhos, aqui ficam os cromossomos sexuais. Então, a gente ia montando esse ideograma para saber se o paciente tinha alguma translocação de cromossomo nas bandas, perda de cromossomo, trissomia, no caso de síndrome de Down do cromossomo 21, a gente analisava todos os cromossomos, vendo se tinha translocação, deleções ou inversões. E aí a gente passava para o médico. Hoje em dia, existem máquinas que fazem isso para a gente. Então, a gente só coloca o sangue na máquina, ela já faz todo o experimento, e através de cores desses cromossomos, elas começam a chalpar. O cromossomo 1 é vermelho, vai bater com outro vermelho, um do pai e um da mãe. O cromossomo sexual masculino, ele brilha de prata. Aí ele fala, é masculino, ou é feminino, é XX. Então, hoje existem programas que conseguem fazer a análise citogenética. Bom, o tratamento. O tratamento da leucemia vai primeiro depender do tipo celular que está envolvido, né? É linfóide ou é mieloide? Então, nós temos algumas drogas. Essas drogas tentam induzir a apoptose e estimular o sistema imune. Além das drogas, existe a quimioterapia, que ataca a proliferação celular, e a radioterapia. E se nada funcionar, o último tratamento seria o transplante da medula óssea. O transplante da medula óssea pode ocorrer através de dois tipos de célula-tronco, ou aquelas células-troncos embrionárias, que vêm do cordão umbilical, ou da célula-tronco que já é mais adulta, que vem do sangue periférico. Hoje, graças a Deus, a gente pode fazer um transplante de medula óssea através da aférese, onde não precisa mais abrir o paciente, o doador, para tirar as células da medula óssea. Hoje é só por aférese, igual quando a gente faz doação de plaquetas, que fica numa máquina, e a máquina vai tirando sangue, vai devolvendo, exatamente assim. É menos dolorido, pelo menos. Bom, eu coloquei aqui um exemplo de exercício, que daqui a pouco nós vamos começar a fazer, para interpretar. É um caso clínico onde um homem de 35 anos apresenta febre e apresenta essas características aqui. Olhando essas características, a gente já consegue ver que ele está com uma anemia, né? Que ele está com uma diminuição de neutrófilos, mas o que chama bem a atenção é o quê?
79% de blastos. Você já sabe que de 20 para cima de blastos caracteriza o quê? Uma leucemia aguda. Então, nesse caso aqui, eu consigo ver que esse paciente está com uma leucemia aguda, porque ele está com 79% de blastos. Bom, só para finalizar a aula, eu coloquei aqui um tópico que se chama linfomas, mas os linfomas é como se fosse uma leucemia linfóide, porque é um câncer que também acomete os linfócitos, mas esses linfócitos, diferente das leucemias que estão na medula óssea ou no sangue periférico, esses linfócitos estão aonde? Nos linfonodos, né? Então, além de ter a célula acometida, os linfócitos, eu vou ter também o aumento dos linfonodos. Por quê? Por exemplo, se você está tendo proliferação de linfócitos nos linfonodos, os linfonodos estão bem inchados, né? Então, os linfonomas são grupos heterogêneos de doenças causadas pelos linfócitos malignos, que vão se acumular nos linfonodos e vão ter as manifestações por linfoadenopatias. Então, às vezes você fica com os linfonodos perto da garganta aumentada, do sovaco, da virilha, né? Bom, porém, quando esses linfócitos saem dos linfonodos e caem no sangue periférico, aí sim começa a fase leucêmica, que é exatamente o que a gente já estudou, né? Qual vai ser as características, né? É linfócito T, é linfócito B, aí vocês têm que dar uma analisada no sangue periférico. Os linfomas são classificados de Hodgkins e não Hodgkins, a maioria é não Hodgkins, são tumores altamente proliferativos e fatais. Bom, características gerais dos linfomas. Então, pode surgir em qualquer idade, mas tem predominância no sexo masculino. Os sintomas: aumento de linfonodos, aumento de baço de fígado, febre que pode ser zika, coceira, perda de peso, sudorese noturno, fraqueza e fadiga. A gente encerra por aqui. Até uma próxima aula.